Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a programação do Festival Mana 2021. Eu estou dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a hora que o algoritmo vai impactar a gente, vai fazer com que esse vídeo chegue até você. A gente começa essa terceira edição do festival celebrando a ancestralidade e a música contemporânea, que pulsa no coração da Amazônia. A gente alia também música e feminismo e traz mais de 50 convidadas numa programação híbrida, como tudo que tem acontecido de um tempo para cá, né? Agora a gente já vacinado, com boa parte da população brasileira vacinada, a gente está podendo voltar aos pouquinhos ao presencial. Então, as programações híbridas dos festivais têm sido muito interessantes, porque acaba chegando a muito mais pessoas. Eu sou Fabiane Pereira, eu sou jornalista, eu também sou radialista, e eu estou muito feliz pelo convite dessas duas mulheres fundamentais para o ecossistema da música, que é a Ila e a Roberta. Já eu falo mais sobre elas, mas eu queria dizer que eu apresento um programa voltado para a promoção de novos artistas numa rede de rádios comercial, que é a Nova Brasil FM. O programa se chama Faro, e ele é um programa semanal que já existe há 13 anos, e então é muito importante para mim, muito especial para mim estar conversando hoje com essas três artistas. Eu também apresento um programa no YouTube chamado Papo de Música. Esse canal é um canal muito especial porque ele entrevista artistas de todas as regiões do Brasil, de todos os tamanhos, com números expressivos e iniciantes. Então, a gente faz um verdadeiro mapeamento artístico desse país imenso. Mas, como eu disse, eu estou aqui muito feliz e agradecida pela Ila e pela Roberta, que são duas mulheres poderosíssimas, corajosas, porque entrar na indústria da música, que é uma indústria dominada por homens, e fazer o que elas fazem é para quem tem coragem. Muito obrigada pelo convite, a Ila e Roberta. Olha, para quem não está muito familiarizado, o Festival Mana é um festival de Belém, da região Amazônia, e que vem sendo realizado desde 2017. Ele tem o objetivo de enaltecer a força feminina nas artes e também debater o protagonismo das mulheres no mercado da música. Nessa edição, há atividades para todos os gostos. Tem shows, painéis de debates como esse que está começando agora, tem mostras e muitas oficinas. Para ficar por dentro da programação inteira, é só acessar as redes do Mana, @manafestival ou www.festivalmana.com. Esse painel tem um tema muito interessante e muito atual: mulheres na composição. O tema do painel é Sim, somos compositoras. E eu achei interessante esse sim, porque afirma e reafirma o poder da cantautora. Eu vou conversar com três mulheres que cantam e compõem. Num país que tem homens incríveis como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, esqueci de alguém, Milton Nascimento e tantos outros. Tem também Marisa Monte, tem também Bruna Magalhães, tem também Malu Gadelha, tem também Natália Matos, essas três paraenses que estão hoje dividindo comigo esse painel. Eu citei a Marisa Monte por aqui porque eu estou monotemática e já eu conto por que eu estou monotemática. Bom, sejam muito bem-vindas, meninas. Bruna, Natália, Malu. A Natália eu já conheço há bastante tempo, a Bruna eu ouço bastante na Rádio Nova Brasil FM, e a Malu, é um prazer imenso estar dividindo esse painel com você. Tudo bem? Oi! Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui também. Mesmo que não seja presencial, esse encontro com as meninas maravilhosas e você, que é um grande expoente, assim, né, da comunicação do mercado da música. Um prazer. Oi, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ser um evento lindo. Olá, Malu. Oi, gente. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Admiro muito todas vocês. Estou doidinha para desenrolar esse papo. Bom, primeira coisa, eu vou pedir para as três se apresentarem. Eu ia apresentar as três através, né, da mini bio que eu recebi de vocês, mas eu acho que fica mais simpático, fica mais estreito com o nosso público, com as pessoas que estão assistindo, se vocês mesmas se apresentarem. Eu vou começar com a Natália,
eu vou perguntar para a Nath, vou pedir para ela se apresentar e já vou pedir para ela responder a pergunta: como é que a música, Nath, entrou profissionalmente na sua vida? Perfeito. Bom, eu sou Natália Matos, cantora e compositora nascida no Pará, nascida em Belém do Pará. Tenho uma carreira que começou oficialmente, né, com o primeiro disco em 2014, mas acho que o pontapé mesmo da música num lugar profissional aconteceu em 2012, quando eu, arquiteta, na época, trabalhando no escritório de arquitetura, fiz uma exposição da Elis Regina. E essa exposição, para mim, me levou a lugares de incômodo e de prazer, mas o incômodo era porque eu falei, é isso aí que eu quero estar fazendo, né? Eu quero estar nos palcos, eu quero cantar, eu quero que isso ocupe mais tempo da minha vida, porque sempre ocupou, assim, a música ela faz parte da minha vida desde criancinha. Meu primeiro apelido foi Meu Bem, na creche, porque eu cantava já com 2 aninhos a música do Caetano, Meu Bem, Meu Zem, Meu Zem, Meu Bem, Meu Mal, que estava na novela na época, e as professores me chamavam, os alunos me chamavam de Meu Bem. E aí, daí para frente, acho que a minha relação com a música, ela sempre esteve, e sempre voltada ao canto, engraçado, né? Só que queria fazer aula de canto e não conseguia, porque não podia, na época, ter aula de canto para menores de 15 anos, aí comecei a fazer piano. E mais para frente, consegui fazer aula de canto e fui para São Paulo, fiz o LM, que era uma universidade livre de música, né, que hoje em dia é EMESP, e paralelamente fazia a faculdade de arquitetura e comecei a cantar nas rodas de choro, porque por conta das minhas amizades na ULM, de choro e samba. Mais para frente, rolou a exposição que eu contei para vocês, e nessa exposição eu pensei, não, vou largar um pouco a arquitetura e vou me dedicar. Eu tinha aprovado um projeto numa lei de incentivo, como que é importante, né, também. Uma lei de incentivo paraense, Tó Teixeira, e logo depois eu aprovei no Natura Musical, por onde saiu meu primeiro disco. É um disco que tem 3 composições minhas só, e é um apanhado de obras de artistas que eu admirava muito na época e que foram o meu norte, assim, para construir essa carreira autoral. Então tem Dona Onete, fui na casa da Dona Onete, que me mostrou um monte de canções inéditas, Iva Roth, Almezinho Gabriel, Felipe Cordeiro, Kiko Dinucci, Rômulo Freud, então assim, e as minhas ali, tentando conversar com esse universo. Então foi um primeiro disco, que é um apanhado de coisas que eu achava que pudessem dar o norte, assim, né, para esse início de carreira autoral. No segundo disco, para mim, fazia mais sentido nesse percurso. Eu falei, nossa, e agora, né? O que eu vou cantar? E aí eu achei que nada me representaria melhor do que as minhas próprias canções. Então é a hora que o momento autoral se faz presente e necessário e maior, né? Então é um disco que eu compus 9 das 10, e regravei Antônio Novaes, uma inclusive é em parceria com a Malu, nós, que tinha 15 anos na época. E agora, e foi um disco muito importante para mim, porque fiz com campanhas, enfim. E agora eu estou fazendo meu terceiro disco também de autorais, e em breve está por aí. Muito bom. Ô Malu, conta pra gente um pouquinho como é que a música entrou profissionalmente da sua vida, e aproveita e se apresenta também. Ok. Olá, gente. Eu sou Malu Guedelha, cantora, compositora, multiartista aqui de Belém do Pará. E, olha, é porque sou filha de músico. E filha de mãe que quase tornou música, porque tocou, musicista no caso, né? Que tocou piano quase que a vida toda. E aí isso sempre foi muito estimulado dentro de casa. Então eu também, assim como a Natália, assim, tem essa coisa desde a infância. Papai sempre incentivando que eu cantasse, tocando para mim, me levando para ouvir música, presente em roda de choro, roda de samba. E aí eu comecei a compor criança. No começo eu fazia, mas aliás, eu fazia, era letrista, né? Porque eu fazia paródia das canções, dos desenhos, das séries, das coisas que eu assistia quando criança. Eu pegava aquela musiquinha ali, trocava a letra
E aí, depois de um tempo, eu comecei a criar as minhas próprias melodias vocais para acompanhar as letras que eu estava fazendo. E aí, na infância, eu comecei a ter aula de piano no conservatório daqui, Carlos Gomes. Depois tive aula de violão, isso compondo, e indo até o momento que eu começo a cantar nas apresentações do meu pai. Meu pai fazia uns tributos de centenário, de grandes nomes da MPB, e aí eu comecei a cantar com ele aí. A gente cantou Luiz Gonzaga, a gente cantei Caymmi com ele, Dorival Caymmi, enfim. E aí, em 2015, eu entrei para um grupo chamado O Cinza, e com isso as coisas começaram a desenrolar. A banda teve uma repercussão muito legal aqui na cidade, a gente conseguiu gravar, produzir, lançar alguns trabalhos, a gente tem 2 EPs, um disco, um single, e comecei a tocar pela cidade, e fazer parcerias, e conhecer mais também o trampo da galera daqui, e foi indo. E a caminhada está começando, né, Malu? Sim. Ô, Bruna, conta pra gente um pouquinho como é que a música entrou profissionalmente na sua vida e também se apresenta pra gente. Oi, gente, a minha relação assim com a música é desde criança também. Na minha casa sempre foi uma família muito musical, então sempre que tinha as reuniões em casa era com música. E era muito eclético, assim. Minha mãe escutava de chiclete com banana a Fábio Júnior, e meu pai sempre gostou muito de música nordestina, então foi tudo uma grande mistura. Mas assim, sempre na MPB, era o ponto principal, assim, que eu sempre escutei muito. E aí, o primeiro instrumento foi na escola, que é a flauta doce, que acho que muita gente aprende flauta doce na escola, mas não segui muito na flauta doce. Com 11 anos comecei a estudar teclado, mas aí com 12 me apaixonei por violão e comecei a aprender a tocar violão com meu primo, Leonardo Souza, ele que foi meu professor. E com 12 anos eu comecei a escrever, a compor. Então, ali eu já sempre fui uma pessoa muito intensa, então já tinha inspiração para escrever. Minha primeira música tinha um acorde, mas aí depois as coisas foram evoluindo. E em seguida, assim, continuei escrevendo e veio a ideia de gravar um CD, um álbum. Um amigo nosso da família, um guitarrista, o Davi Amorim, ele deu a ideia da gente gravar um álbum com as minhas músicas e com algumas outras músicas que não eram de minha autoria, mas a maioria eram minhas. Daí gravamos esse primeiro álbum, era muito experimental, eu não sabia qual caminho eu ia seguir na música. Eu, na verdade, achava que eu ia ser cantora de samba. E aí tinha essa ideia na minha cabeça, porque eu admirava muito Elis Regina, outras sambistas que são muito importantes. E aí tinha isso na minha cabeça, mas depois eu fui vendo que o meu caminho na música era outro, era diferente do samba, apesar de gostar muito. E isso eu descobri quando eu gravei Deixa, em 2017, que é uma música que ali eu enxerguei a minha identidade como artista e ajudei na produção junto com meu primo, que me ensinou a tocar violão, então ficou bem a minha cara. E ali eu me encontrei. Depois de Deixa, eu gravei o álbum Reticências, que foi gravado lá em São Paulo, produzido pelo Felipe Câmara. E foi incrível assim, a experiência. Ali, realmente, eu falei, não, é isso que eu quero. Quero esse estilo musical para mim, que é MPB, ou MPB contemporânea, é um nome que vai mudando, né? E fui fazendo contatos com pessoas que eu admiro também muito, tipo a Thier, que quando ela fez show aqui em Belém, eu cantei com ela, levei ela para conhecer a cidade. Aí cantei com ela no Lollapalooza de 2018, fui backing vocal. Então daí eu fui vendo esse universo da música por dentro, e que antes a gente via muito de pessoas que a gente admirava, mas estando dentro é um negócio lindo, assim, e apaixonante mesmo. E depois disso eu fui contratada pela Midas Music, gravadora, no meio da pandemia, através de uma live. E isso também foi algo muito marcante assim na minha carreira.
e desde então venho lançando alguns singles, e o mais recente foi com uma parceria com o Rubel, que se chama No Teu Pescoço. Muito bom, adorei saber, e eu quero saber mais sobre essa contratação pelo Midas através de uma live. Porque é muito interessante isso, daqui a pouco você me conta mais como é que aconteceu isso. Gente, Eu conto. O tema desse painel, ele parte muito porque, segundo a revista Rolling Stones, nos dias de hoje, 2021, viu? As músicas tocadas na rádio, a maioria delas é composta por homens, e por homens brancos, e por homens cis, e por homens heteronormativos. E de rádio eu entendo porque eu estou trabalhando em rádio há mais de 10 anos e eu sempre tive chefes homens brancos, héteros, cis, heteronormativos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso já também, mas o fato é que a balança é muito desigual. E o pior é que a audiência acaba perpetuando isso, porque a audiência, que somos todos nós, não consegue identificar mulheres compositoras. Teve um recente relatório publicado pela União Brasileira dos Compositores, a UBC, chamado Elas que Fazem Música, e nesse relatório que foi publicado esse ano, mostra alguns percentuais que eu gostaria de dividir com vocês. 30% das mulheres entrevistadas se disseram intérpretes. 33% delas são também compositoras. Isso quer dizer que as mulheres, devagar, estão chegando, alcançando, tentando invadir, digamos assim, esse território dominado por homens. E aí a minha pergunta para as três, eu vou começar com a Natália, é o seguinte, é uma pergunta de $1 milhão, Nath, mas vamos lá, $1 milhão, porque real não está valendo muito, vai. Como abrir espaço para as compositoras dentro desse cenário? De que maneira você acha que é possível viabilizar isso? Eu acho que começa com um país que precisa enxergar a cultura como política, né? Como parte da economia, né? Como uma cadeia que movimenta muitas outras cadeias, né? E que gera renda, que gera emprego e que gera dinheiro, né? Então, acho que parte disso, assim, hoje a gente não tem esse governo federal e não tem, às vezes, também nos outros governos estaduais e municipais. E eu acho que deixar só na mão, né, das grandes empresas, né, que hoje está nos streamings e algumas gravadoras que migraram, né, vai acabar deixando para os ouvintes, então acaba se perpetuando o que já é. Então, acho que sim, tem que ter uma política afirmativa, talvez das próprias rádios, dos próprios festivais, dos próprios curadores, né? Acho que trazer isso como meta, né? A política afirmativa, ela é o que proporciona mudar a realidade, né? Então, como a gente tem as cotas, né? É importante que tenha, né? E que seja uma diretriz, né? Para os grandes festivais, para os pequenos festivais, que a gente possa fazer no micro e no macro, né? Para que as mulheres possam mostrar, ter espaço, serem pagas por isso, né? Ocupar espaço e influenciar mais gente, né? A partir disso. Você trouxe um ponto muito interessante, que é políticas públicas afirmativas. De fato, a gente tem aí o exemplo das cotas raciais e sociais nas universidades, e a gente vê o quanto isso mudou, o quanto isso impactou na entrada, né, e na perpetuação e na formação de pessoas negras, de pessoas pardas no meio universitário. Então, a gente já tem ótimos exemplos. Malu, na sua opinião, como é possível mudar esse mercado? E a gente está fazendo esse recorte de composição, mas você pode abranger também e ir para outras arestas aí. Olha, eu acredito que iniciativas como essa do Mana, não é mesmo? A gente dando as mãos enquanto compositoras que escutam outras compositoras da mesma cidade, que cantam as músicas dessas outras mulheres também, que fazem versões, que fazem parcerias, que fazem N colaborações, sabe? Eu acho que é uma questão da gente também se unir e
ir subindo, sabe? Quando sobe aqui, puxa a mão de quem tá embaixo e a gente chegar nesse lugar em que a gente, de certa forma, esteja cada vez mais perto, entende? Acho que isso é um caminho também. Tentar equilibrar essa balança, né, Malu? Porque é uma balança super desigual, né? Então, a gente tenta equilibrar. Ô, Bruna, na sua opinião, como que a gente pode tentar ter esse equilíbrio na balança através desse recorte da composição? Nossa, eu acho que, baseando também na fala da Natália, que eu achei super importante, a gente inserir isso nas escolas também, desde a infância, né, para tentar mudar a cabeça não só das crianças, mas também de uma família toda, sabe? Mudar a visão que as pessoas têm de música e de compositores e também criar formas de mostrar como o Mana está fazendo e festivais para que essas pessoas tenham acesso a isso, sabe? Que o público enxergue mais, porque a partir do momento que você tem uma referência que aparece, isso inspira muitas pessoas. Por exemplo, a gente vai citar mulheres compositoras importantes. Eu me inspiro muito na Adriana Calcanhoto, na Marisa Monte, na Vanessa da Mata, que são divas, assim. E assim, isso me inspira a ser compositora. E eu tenho certeza que a Natália, que a Malu, eu e muita gente também inspira já outras pessoas a serem parte da música e se sentirem importantes. E eu acho que é isso, assim, é tentar mudar a semente, sabe? Ou colocar uma semente para que isso... Isso que eu quis dizer. E eu acredito que seja dessa forma. Muito, muito interessante também. Ô, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu disse que eu ouço muito a sua música. Você acabou de lançar um single ao lado do Rubel, que é meu conterrâneo, eu sempre falo isso. Ele fala, você fala isso mais do que eu. Ele é de Volta Redonda como eu, e é meu amigo querido, eu amo o Rubel. E esse single, No Teu Pescoço, já está com números muito expressivos. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você acha que se associar a uma figura masculina é um dos caminhos para viabilizar a sua carreira como compositora, é um dos caminhos para que você possa ser vista. Eu não tinha pensado muito nessa questão dele ser um homem ou uma figura masculina. Na verdade, quando eu fiz o convite para ele cantar comigo, eu enxerguei ele ali como uma pessoa que eu admiro. E assim, que poderia ter sido com uma mulher e que também teria um bom alcance. Não, eu vejo assim que essa parceria combinou mais pela questão dos timbres, que eu acho que o grave, a voz grave dele, super combinou com porque a música é mais ou menos que um sussurro, né? Então eu canto quase o tempo todo em falsete. Então, um falsete com uma voz grave acompanhada, eu pensei que super colaria e super daria certo. E deu certo, as pessoas amaram a música, eu estou recebendo uma resposta super positiva disso, achei muito, muito lindo todo o carinho que as pessoas estão tendo pela canção. Entendi. Ô, Malu, você falou na sua última fala sobre colaborações. E aí, pegando esse gancho da Bruna, ela falando que não pensou no Rubel como uma figura masculina, e sim como uma pessoa que tinha a ver com a música dela. Eu te pergunto, a gente precisa igualar a balança não só no recorte de composição. O ecossistema da música ele é todo desigual, ele é dominado por homens em todas as áreas, né? Você acha que colaborações femininas em todas as áreas, de quando a gente está no palco, a gente chamar mulheres para tocar com a gente, quando a gente está dentro de um trabalho, a gente chamar mulheres para estar com a gente dentro desse trabalho, você acha que isso pode ser um caminho também para ajudar a jogar luz às mulheres no mercado? Total, 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 total. A gente, inclusive, eu queria citar um exemplo de uma experiência que eu tive recentemente, que foi maravilhosa, maravilhosa. Foi o espetáculo Samba Parauara, que foi desenvolvido
totalmente por mulheres, só participantes mulheres, todas musicistas, a banda base era todos musicistas, a equipe de produção, a equipe técnica do evento, tudo mulheres. E eu lembro que quando eu cheguei no dia do show, no teatro, que eu olhei, tinha só mulheres ali no palco, no corre de organizando tudo, eu fiquei assim um pouco impactada, porque normalmente não é assim, né? Normalmente, na verdade, é uma equipe toda quase que 100% formada por homens, e eu lembro de realmente sofrer um impacto, assim, na hora que eu cheguei ali no teatro, ficar, uau, assim, ficar feliz, me sentir mais tranquila, mais leve e potente também, porque é isso, né? Eu, quando tenho vivências, assim, num grupo feminino, seja ele do que for, de sagrado feminino, num grupo musical de mulheres, enfim, qualquer situação em que esteja só em volta com mulheres, é uma potência, é uma energia muito maravilhosa, assim. E com certeza isso é um Fora caminho. a A gente segurança, né, precisa, Malu? com certeza isso é um caminho, sim, com certeza. A gente precisa pensar em figurinistas mulheres, em técnicas de luz mulheres, em chamar manas para tocar com a gente. Enfim, tudo que a gente puder pensar e que a gente possa trazer mulheres para trabalhar conosco, é isso. É isso. Eu tô nessa também, assim, tipo, quando alguém me indica homem, eu falo, ai, gente, não quero nem abrir o currículo. Ô, Nath, você citou uma coisa muito potente, que é o investimento do poder público. E também agora a gente está passando por um momento muito feliz, que são as iniciativas privadas olhando para os artistas. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que as iniciativas privadas, especialmente, né, eu não sei se o poder público também olha para isso, mas principalmente as iniciativas privadas, eles olham para artistas que tenham números muito expressivos. Os artistas independentes acabam ficando à margem. Eu queria te perguntar como é que você, que é uma artista independente, consegue fazer esse equilíbrio de investir na sua carreira, de ter trabalhos seus fomentados. Como é que você faz esse equilíbrio? Não consigo, né? A balança A nunca conta está fecha. sempre negativa, né? A conta está sempre... É um investimento grande, né? E eu acho que os dias de hoje, né, que a gente vive de imagem, né? Eu acho que o artista independente, ele tem cada vez mais, e eu não acho isso uma coisa ruim, eu amo criar, né? Cada vez mais a gente tem funções e a gente tem que estar mais pronto, o produto tem que estar mais pronto para alcançar um lugar. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que acha o talento também é muito importante e às vezes ele sim vai abrir espaços. Mas eu acho que... Eu espero que ele continue abrindo espaço, né? Claro. Só falta essa agora. Claro, Não, mas é que tem muita gente que fala, porque fulaninho teve não sei o quê. Acho que não. Acho que é sempre né, uma somatória de coisas. Mas eu acho que cada vez mais a gente está responsável por ser um produto. Nós somos, né? A música, ela, enfim, é um produto. É arte, mas é venda também, né? Claro, claro. Então, eu acho... É um desafio gigantesco, assim, de cada vez ter que produzir mais coisa. Agora são os canvas das plataformas de streaming. E o que eu sinto é que os parceiros acabam muitas vezes levando e investindo muito pouco. Eu sou uma artista independente e normalmente o trabalho e o valor da produção, dos músicos, dos vídeos, dos clipes, fica tudo sobre mim. Eu vejo poucas iniciativas, a não ser que tenha editais que estão cada vez menores, né? Tem menos. Fica tudo sobre o artista, né? Eu vejo na cena do rap e do R&B um movimento diferente. Meu irmão é dessa cena e eles trabalham de uma forma que eu acho invejável, que eu não vejo a MPB trabalhando tanto, que eles dividem os royalties. E eu acho isso uma forma bem interessante. Queria que a galera da MPB se organizasse nesse sentido, né? Queria que tivesse iniciativas assim, que aí, desse jeito, ele consegue pensar os lançamentos sempre já somado ao audiovisual, que é algo inevitável e imprescindível, né? Claro. Hoje em dia. Então, o que eu sinto é que tem cada vez mais coisas para a gente dar conta. Eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que a arte ela é para ser mesmo multiplicada em muitas outras, mas
pensar que isso é produto, né? Então, se alguém vai levar em cima, aí as plataformas acabam pagando muito pouco para quem é artista pequeno, né? E isso que tu falaste, acaba que as grandes marcas que só querem patrocinar quem já tem muitos números, fica difícil de dar esse pontapé inicial, assim, de chegar com um produto pronto para chamar uma atenção. Mas eu acredito na consistência. Eu também, mas essa consistência, a conta tem que fechar de alguma maneira, né? E a gente tem que ralar muito. Falando de leis de incentivo, eu estou aqui para dizer que o Natura Musical e o Oi Futuro são duas marcas que, além de estarem patrocinando o Festival Mana, são marcas responsáveis também por fomentar uma cena, e isso é muito importante. Então, muito obrigada, Natura Musical e Oi Futuro, que são dois patrocinadores que estão no Festival Mana. Acredito que tem outros apoiadores também, mas essas duas marcas, especialmente ao longo dos anos, têm feito um trabalho muito especial. Meninas, Paulo César Pinheiro, vou citar um homem compositor aqui. Ele tem um verso que é muito bonito, que diz o seguinte... Vou colar, tá? Para eu não errar o verso. A composição, ele não fala exatamente na composição no verso, mas ele está se referindo a ela. É uma luz que chega, de repente, com a rapidez de uma estrela cadente. E aí eu queria perguntar para vocês o que é composição para vocês? É mais transpiração ou ela vem na rapidez de uma estrela cadente? Já que a Natália estava falando, eu vou pedir para a Natália continuar e depois eu faço aqui o círculozinho. Nath, me diz, como é que é a composição para você? A composição é a vontade de se expressar, né? Eu comecei a entender a música em si já era, né? Uma vontade de me expressar no mundo, né? E aí a composição veio reforçar isso, sublinhar e criar ainda mais espaço de comunicação, né? Nesse mundo. E consigo mesmo, né? Então, a minha composição é transpiração, mas é também inspiração. Então, assim, depende muito da fase. Eu comecei a compor muito tarde e quando comecei fui me apaixonando, entendendo aquilo e cada vez mais entendendo que isso fazia muito sentido para mim. Nath, muito tarde, há quantos anos? Bem tarde, assim, eu comecei a cantar muito, tipo, criança, mas a compor mesmo, eu comecei a compor com, sei lá, 19 anos, já mais velha. Claro, quase uma anciã, né? Não, mas é porque não é algo que fazia parte, assim, sabe? O canto era muito importante para mim, definitivo. Mas, Nath, 19 anos é muito novinha. Não, mas é porque eu vejo, meu irmão compunha desde criancinha, entendeu? Ele me via cantar e ele ia e compunha. Para mim, a criação, eu escrevia, mas não criava melodias. E aí fui começando a sentir coragem, que eu acho que tem uma coisa disso. Acho que tem algumas coisas, assim, sobre ser mulher, né? E sobre poder ocupar espaço, né? Fui conseguindo ocupar espaço e aí também tem as referências, né? A minha carreira autoral, por exemplo, começa a ser gestada dentro de mim quando eu enxergo e olho e assisto shows de uma cena, que era a cena ali de 2005, Tulipa, Kiko, Céu, Aneli, todos esses, Karina Burr, Luísa Maita, tudo isso aparecendo ali, eu falei, nossa, né? Tem mulheres compondo. Claro, sempre teve Marisa Monte, sempre teve Adriana Calcanhoto, mas não era uma geração próxima. Rita né? Então, Lee, acaba que mais Rita atrás Lee, um pouquinho, Rita Lee, Marina Lima, né? Dolores Duran, né? Sim, Chiquinha mas Gonçalves, poucas, claro, Marina Lima. poucas. Dona Ivone Lara. Dona Ivone. Elas estavam comigo, inclusive eram parte da minha vida musical. Mas eu acho que enxergar uma cena muito próxima, né? E assistir ali no Sesc, sabe? Sim, isso claro. faz diferença. Isso faz gestar coisas importantes. E a composição hoje, para mim, assim, é definitiva. Assim, eu amo. É algo que eu gosto demais, assim, de fazer. E me considero aprendiz, né? E, por exemplo... Inicialmente ela era muito, como é que chama? Vinha de um momento de angústia, né? Para criar.
Mas mais tarde eu entendi que eu precisava organizar as ideias, né? E aí eu sempre vejo a Adriana Calcanhoto falar que ela primeiro ficava só com não, as ideias boas são só as que vão continuar na minha cabeça. Nem vou anotar, se for bom vai ficar. Mas, e aí ela fala que depois ela começou a fazer um banco de ideias. Então eu tenho essas coisas, né? Hoje em dia é bloco de notas, é gravador. Então tem um trabalho também, tem uma parte laboral que é assim, hoje, o segundo disco foi o primeiro momento que eu fiz isso, inclusive na minha composição acaba sempre saindo melodia junto, sempre sai às vezes é uma melodia com letra já, e no meu segundo disco eu fiquei querendo ser parceira de pessoas. Então, como sempre saía junto, eu falava, não, vou segurar. Vou segurar essa aqui, não vou ouvir essa melodia e vou dar para outra pessoa. E aconteceu com a Malu, com a Ana Clara, com algumas pessoas. Não, preciso ser parceira. É muito gostoso dividir também a criação. Claro. E aí fiz isso assim algumas vezes, mas normalmente esse meu próximo disco eu tenho poucas parcerias. A maioria assim, tipo, eu fiz música e letra e é isso assim. É trabalho também. Então, divide aí a balança, né? É trabalho, mas também é inspiração. Ô, Bruna, me conta, como é que é para você? Você concorda com o Paulo César Pinheiro, que a inspiração é uma luz que chega de repente? Ou para você também é mais suor, mais labuta? Eu acho que vem de repente, assim, porque eu tenho momentos assim que eu passo por bloqueios criativos. E aí, assim, se eu espremer a laranja, não vai sair. E aí eu tenho que esperar a coisa melhorar para, de repente, vir alguma ideia. Mas, assim, a inspiração, ela vem muito das coisas que eu estou passando. Minhas músicas são autobiográficas. Então, é um processo muito assim, se eu estou vivendo um amor não correspondido, eu vou escrever sobre isso. Se eu estou vivendo um grande amor que deu tudo certo, então eu vou escrever sobre isso. E aí, a minha visão sobre composições é assim, eu falo muito de amor. Por ser um sentimento universal, eu acho que as pessoas acabam se identificando com isso. E não é algo intencional meu, não. Dessa vez eu vou falar de traição, ou dessa vez eu vou falar de tal coisa, porque não é o meu processo. Mas eu acho muito interessante também quem consegue fazer isso. Mas, assim, é muito do que eu estou passando. E é também aquela coisa de vir a letra, depende muito. Às vezes vem a letra, às vezes vem a melodia primeiro, às vezes vem tudo junto, às vezes eu faço música em 10 minutos, às vezes eu faço em 5 dias. E aí varia. Mas sou apaixonada por escrever. É uma forma que eu consigo me expressar abertamente, mas às vezes não dá para a gente ser tão aberta e tão direta, porque senão as pessoas vão saber até para quem que a gente está falando. Para quem é aquela música, né? Aquela indireta bem dada. Aí acaba que tem coisas que me forçam a criar uma poesia, uma metáfora para mascarar um pouquinho isso, sabe? Muito bom, muito bom. Ô, Malu, e para você, como é que é essa inspiração? Assim, estrela cadente ou labuta? Olha, sobre a composição, acho que podem ser os dois. No meu caso, é mais a estrela cadente, realmente. Mas eu estava pensando, né, ouvindo as respostas das meninas, e especialmente a da Natália, que ela começa falando sobre a expressão, porque no fim das contas é muito isso, né? Cada compositor, cada compositora é uma compositora e vai falar muito sobre, na sua lente, né, de como vê o mundo. Mas tem uma coisa que a minha mãe fala muito, e aí eu meio que linkei aqui, ela fala que a vida é a nossa grande amiga, a nossa melhor amiga, que a gente precisa confiar na vida porque ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela bota, ela sabe o que ela tira. E eu acho que é legal a gente pensar a composição, que no fim das contas eu entendo as minhas criações como filhas, assim, são filhas, são criações, são coisas que brotaram, são coisas que eu dei luz, né? É um parto, assim. Claro. E entendendo elas como também amigas, porque no fim das contas, eu acho que quando a gente tem esse processo de criação, quando a gente compõe, escreve algo, a gente também pode se entender melhor, sabe?
como um processo de autoconhecimento também. E, assim, entender melhor de si, entender até melhor do mundo, entender o que está acontecendo dentro da gente, entender melhor o que está acontecendo fora da gente, porque também a gente escreve sobre o que a gente está vendo, o que está acontecendo aqui, bagunça ou não, caos ou não. Então, assim, eu acho que a composição é uma grande amiga e Uma é um ato de terapia, né, amor, Malu? é uma terapia também, com certeza. A Nath falou uma coisa interessante sobre representatividade, que ela percebendo Tulipa, Céu, Karina Burr, essa geração, né, lá mais ou menos ali de 2010, essas mulheres compondo, ela viu que ela também poderia compor. E aí eu queria falar um pouco de Marisa Monte, que eu falei lá no início do programa, tô monotemática, eu entrevistei a Marisa Monte, que era meu sonho de entrevistada no Papo de Música, meu canal, e a entrevista foi a que encerrou a temporada 2022. E nessa entrevista, a Marisa fala muito sobre composição, como foi para ela, com pouquíssimas referências, se tornar uma das maiores e mais importantes compositoras do Brasil. E quando eu falo maior, não só qualitativamente, mas em termos de números expressivos mesmo. E aí, pegando esse gancho todo, teve um gap, né? Porque Marisa surgiu mais ou menos ali final dos anos 80 e Tulipa, Céu, essa geração 2010. Tem um gap aí de quase 30 anos. Eu queria perguntar para vocês três, vou começar pela Nath, na sua opinião, Nath, na sua opinião, Malu, na sua opinião, Bruna, me digam o que vocês acham que é possível ser feito para estimular cada vez mais compositoras, sejam essas compositoras intérpretes ou não, porque elas podem ser só compositoras. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer que esse programa de hoje, né, essa conversa, esse painel, eu particularmente dedico a Marília Mendonça, que é uma compositora extraordinária, espetacular, completamente envolvida num meio muito machista, que é o meio sertanejo. E já que a gente está falando de composição, a gente não pode deixar de falar de Marília Mendonça. Então, Nath, como é que você acha que é possível estimular as mulheres a compor? Vou perguntar a mesma coisa para a Bruna e para a Malu, tá? Então, vão pensando aí. Acho que as gravadoras que ainda existem muitas vezes contratam salas de compositores. Acho que pode começar por aí. Inclusive, Marília Mendonça começou assim. Lia Soares, que é uma conterrânea nossa, começou assim, gravada pela Sandy. Né? E para mim foi uma referência a Lia também. E, nossa, a Sandy gravou essa menina que é paraense. Então, acho que isso é uma iniciativa, acho que sempre, iniciativa de editais, de festivais que tenham cota para compositoras mulheres, esses festivais que acontecem de músicas autorais nos interiores, nas capitais. Eu tinha pensado numa época, vou devagar aqui, tá? Eu fico pensando em coisas objetivas, eu vou começar a tentar ser objetivo. Não, pode devagar, que o espaço para divulgação é esse. Música interna. Tem tanta música internacional nas rádios. Será que não poderia existir uma lei, viajando, né? Amiga, não está viajando, não. Essa é a minha maior briga. Não está viajando, não. É a minha maior briga. Um percentual de música brasileira. Sabe assim? Definir como... Só que assim, eu sei que tem muita gente que ganha em cima disso. Foi uma maior briga no início da pandemia, inclusive, em relação às pessoas querendo tirar a ECAD, né, de bares e restaurantes, enfim, alguns deputados. Mas isso era uma coisa de ter cotas. Cota para a música brasileira, cota para mulheres compositoras. E né? Cota assim, para música regional. Se você tem uma rádio que o seu território é o Pará, tem que ter uma cota para música paraense, para música local, para fomentar a cena local. É minha briga, Nath. Olha, vamos formar uma associação para brigar juntas, porque isso é uma coisa importantíssima, pouquíssimo falado. Sim, eu acho que isso é uma solução e é dinheiro, né? ECAD, claro. Né? As associações estão aí para recolher os nossos, né? Claro. As execuções das nossas músicas. Falta, às vezes, o mercado internacional está ditando o mercado brasileiro. Não é justo. Né? Não é justo. Ainda mais que o Brasil é o segundo país que mais consome a própria música. Então, a gente tem um mercado imenso aqui dentro.
Bruna, na sua opinião, quais são os mecanismos, as ferramentas que podem estimular mais mulheres a compor? Eu acho que é sempre buscar ter mais visibilidade em programas de TV. Por exemplo, hoje em dia tem menos programas, eu acho, do que antigamente. Posso estar errada. De música, sim, com certeza. Mas, tipo, o Serginho Grosman, ele sempre traz músicos para lá e dá um espaço para que eles falem da sua história. E não só músicos conhecidos, mas também pessoas que estão começando. E uma iniciativa que eu achei muito interessante que eu vi essa semana foi de uma professora de música italiana, Sakira Ventura, que criou um mapa interativo. Eu estou colando aqui para não errar nada, mas criou um mapa interativo com mais de 500 nomes do mundo inteiro esquecidos pela história, de mulheres compositoras. Ele dá um exemplo aqui que Mozart tinha uma irmã que se chamava Maria Ana. E ela era tão talentosa quanto ele, assim, e a iniciativa dela é dar destaque para essas compositoras e combater o sexismo e um monte de coisas que vinham acompanhadas. Essas mulheres... Repete o nome dela, Bruna, que eu vou anotar aqui porque eu quero procurar. Sakira Ventura. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. Ela é uma professora italiana. De música. Ótimo. Daí ela falou assim que as mulheres não tinham antigamente o direito de serem gravadas, de serem reconhecidas, e muitas vezes, para que elas fossem reconhecidas, por exemplo, elas davam suas composições para que os homens lançassem. E ficavam esquecidas. E aí, nessa iniciativa dela, ela diz assim, que ela achava que ia encontrar pouca coisa. E ela encontrou muitas mulheres na história da música. E isso acontece muito. Eu até lembrei agora de um ponto que essa minha música com o Rubel, ele fala em muitas entrevistas, gente, essa música é da Bruna, ela que compôs a música inteira, e ele precisa falar isso. E colocar em neon, né? Porque senão a gente é apagada, né? Tanto que, se você for pesquisar no Google, a sugestão do Google é no teu pescoço Rubel, e não Bruna Magalhães e Rubel, porque é meio que inevitável, isso está muito inserido, enraizado mesmo na cultura. E a gente tem que estar o tempo todo assim, lutando para que a gente seja reconhecida. Sim. É fogo. Malu, na sua opinião, querida, quais são os mecanismos, as ferramentas que podem estimular? A Natália e a Bruna trouxeram coisas muito interessantes, que podem estimular as mulheres a compor cada vez mais. Olha, eu só estou pensando aqui com a Bruna, era isso que eu ia falar sobre a questão da gente divulgar mais, né? A gente dar mais visibilidade, porque, por exemplo, no meu caso, vou até falar aqui da Natália, eu me lembro quando eu descobri que existia gente aqui em Belém que produzia músicas autorais, foi um boom, assim, eu lembro que eu conheci pelo YouTube, assim, de recomendados do YouTube, conheci a Juliana Sinibu, aí conheci a Natália Matos, aí conheci Camila Ronda, conheci Felipe Cordeiro, outras pessoas também, mas eu lembro daquilo ter me causado impacto, porque normalmente quando a gente, enfim, esses grandes nomes da MPB, o que a gente conhece de música, normalmente é uma coisa que está muito distante, né? E eu acho que quanto mais a gente souber da cultura local, das pessoas que estão produzindo, mulheres produzindo, compondo, criando, aqui do nosso lado, isso também inspira que, pô, eu posso fazer isso também, né? Eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, se eu já faço isso, eu tenho que jogar no mundo, tenho que correr atrás disso. E isso me incentivou muito, escutar Natália Matos, escutar Camila Ronda, escutar essa galera, pensei, pô, elas estão fazendo, elas são daqui, dá para fazer. Para encerrar, mulherada, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito em quase todas as entrevistas que eu faço, porque a gente está passando por um momento ímpar, né? A Natália começou falando que o Brasil é um país que não valoriza a sua cultura. E, a partir disso, a gente tem muitas questões. Eu queria perguntar para vocês três, como fazer arte no país? O que motiva vocês três, mulheres, compositoras, a fazer arte num país que criminaliza tanto os seus artistas? Malu, quer começar?
Perdão, Nath, pode começar, não tem problema, pode É que eu já começar. estava no embalo Já de estava no ser. fluxo do circo, pode ir lá. Não, mas pode ser uma... Não, bom, já estou aqui. Eu acho que essa experiência que a gente teve na pandemia foi muito impactante e acho que ela trouxe, sim, ela trouxe a noção para a gente do quanto que nós, da cadeia cultural, estamos vulneráveis, né? E que não fomos assistidos, né? Eu vejo hoje, sei lá, a Espanha tem iniciativas de dar para os jovens dinheiro para eles gastarem com cultura agora, que as coisas estão se abrindo. Subsídio, né? Isso Um subsídio, um subsídio. Bolsa Cultura. Um Bolsa Cultura. Isso, por exemplo, imagina os jovens terem acesso à cultura, a shows, a peças de teatro, a espetáculos de dança, a museus, a comprar livros. Isso movimenta o intelecto, né? A formação cultural e a identidade, né? Da população. Então, fica batendo na tecla do poder público porque acho que é importante. Mas qual que era a pergunta hoje? O que te motiva a continuar fazendo arte acho num que país é que criminaliza algo... tanto? Cada vez mais eu encontro mais espaços de expressão dentro da arte. A música, acho que o mercado traz isso e, ao mesmo tempo, é o meu jeito de querer me expressar no mundo. É muito difícil. Para mim, seria muito difícil não ser artista. Então, é por isso que eu faço arte. Porque acho que... Pode falar. Não, continua. Eu ia te interromper, diga. Não, porque é isso, né? Acho que ela é uma forma de trazer subjetividades, né? De enxergar de outra forma, né? De dar mais camadas a essa realidade que às vezes é tão, né? Tão rasa. Sutil. E acho que eu me agarro a isso, assim. As profundezas que a arte pode levar. Interessantíssimo. Bruna, como é que é para você? O que te motiva a acordar e se apropriar da frase, eu sou artista? Eu acho que só da gente existir e continuar e persistir, né, é um ato de resistência contra todas as ameaças que a gente pode receber. E rótulos, sabe? Tem gente que diz que músico é vagabundo e isso é uma visão completamente errada e que causa muito preconceito. A gente tem que se mostrar e persistir e continuar criando, porque é isso que vai mostrar que não, que a gente está aqui para existir e para inspirar mais pessoas e para motivar e para trazer mesmo e se juntar uma pessoa vai ajudando a outra. O pessoal do audiovisual faz parceria com a gente, ou monta um programa, então eu acho que tudo isso é juntar forças para que a gente possa continuar. E assim, eu sei que está difícil, está um momento assim que a gente está tentando sair de uma pandemia, buscando voltar para os palcos, mas assim, uma coisa que eu participei de dois eventos de live, que tem ajudado bastante essas iniciativas, mas assim, vai dar certo, a gente vai voltar. Eu já vejo que o mercado está se movimentando novamente e eu tenho muita fé de que tudo vai se ajustar e a gente está ocupando mais espaço. E essas 2 lives que você participou, uma já te deu um contrato, né? Foi. Eu posso explicar como foi? Claro, por favor. Sucinta. Claro. Assim, meio à pandemia, o Rick, ele começou a fazer aos domingos, religiosamente, às 7 horas da noite, lives para conhecer novos artistas. Ele dizia que era o reality show mais democrático do planeta, porque qualquer pessoa podia entrar na live dele e mostrar suas músicas, e aí ele ia avaliar, junto com as pessoas que estavam assistindo. Então, eram lives que alcançavam mais de 1.000 visualizadores simultâneos
E então eu falei, vou tentar, né? Tô aqui no meio da pandemia em casa. Não tô fazendo nada, não posso sair, não posso fazer nada, vou tentar. Tá certo. Não fazendo nada. E aí, primeira semana eu tentei. Aí era muita gente, eu nem tinha como ele ver todo mundo, mas aí eu pensei, não, vou tentar de novo. Segunda semana, toda arrumada na frente do celular, live rolando, e eu com meu violão junto comigo. Terceira semana não deu certo, aí na quarta eu já estava para desistir, assim, já não, nem me arrumava mais, ficava deitada. Aí nesse dia minha mãe chegou no quarto e falou, tu tá assim? Vai que ele te chama e tu vai estar assim, jogada na rede, assim, se embalando, esperando a tua hora chegar. Aí eu falei, mãe, é muito difícil, velho, acho muito difícil ele me chamar. Aí 5 segundos depois aparece, você vai entrar na live em 5 segundos. Aí aquela eu falei, cara de rede. Eu fiquei pálida. Aí eu corri, fui pegar meu violão, aí cantei minha música para ele, as pessoas piraram. Ele falou assim, Bruna, canta mais umas 10 aí, a live é tua agora, a gente quer te ouvir. E aí, em questão de uma semana, eu já estava assinando, recebendo a minuta do contrato, assinando, e realizei o sonho de entrar para uma gravadora, que era uma coisa que realmente eu tinha muita dificuldade das minhas produções, que eu não tinha realmente condição financeira para fazer um clipe legal e lançar as músicas com material audiovisual. Tanto que Deixa é uma música minha que tem mais de 4 milhões de reproduções e não tem clipe. Eu não tive como fazer um clipe. Quando eu ia fazer, começou a pandemia, e aí foi assim, com a gravadora eu recebo esse apoio de ter uma estrutura para gravar, para lançar material audiovisual, e tem muito apoio. Eu fico muito feliz de ter esse apoio deles, porque é meio que um facilitador, assim. Claro, Mas que é um facilitador, gente... é um acelerador, né? É acelerador. Sim, claro. Mas assim, que eu queria que todas as pessoas tivessem esse mesmo acesso, sabe? Que fosse algo que tivessem mais políticas públicas que dessem esse apoio. Tem hoje em dia, mas eu acho que é um tanto que difícil de conseguir. Você tem muita burocracia dentro disso, mas é algo que eu queria muito que fosse para todos. Sim. Malu, ficou com você a missão de encerrar essa live, mas antes, deixa eu falar uma coisinha em relação ao que a Bruna falou. Gente, tenha vergonha não. Não, a gente já tem. Corra atrás dos sonhos de vocês. Se vocês querem tocar na Rádio X, bata na porta 50 vezes. Se vocês querem fazer o programa de televisão Y, bata na porta 50 vezes, porque a gente nunca sabe quem vai estar na escuta do outro lado. Vai que a escuta é acolhedora, a escuta é afetiva. Quantas pessoas já tocaram no rádio pela primeira vez graças ao Faro, que eu realmente ouço tudo que eu recebo, tudo. Tem coisas que editorialmente não entram na rádio por questões editoriais, mas eu ouço. Então, mandem, e assim, faça como a Bruna, não tenham vergonha. E não fiquem de cara lavada na rede, porque a chance pode estar aí, viu? Malu, para encerrar, o que te motiva a fazer arte nesse país que criminaliza tantos artistas? Ai, olha, é difícil. E, ao mesmo tempo, tem o fator de que a vida, apesar de todo o caos e de toda a onda injusta, continua com essas coisas bonitas, né, que motivam a gente a escrever. Então, assim, o fato de eu estar na rua e ver que está um céu bonito, e aí aquilo inspira, e aí vem um urubu voando, e aí dá vontade de escrever. Então, assim, eu acho que o que motiva é que, apesar dos pesares, a vida, ela tem tanta coisa bonita que não dá para ficar, não dá para não dá, entende? Não dá para não se inspirar e não continuar escrevendo. E assim como a Natália também, seria muito infeliz se eu não seguisse nessa área, se eu não seguisse fazendo o que me traz sentido, o que faz sentido para minha vida, que é viver disso, sabe? Então, assim, é isso. Bom, para encerrar, pegando o gancho da Malu, vou ficar com os versos de Gonzaguinha. A vida é bonita e é bonita, e é a vida que segue. A gente não tem outra opção, gente. A gente tem que seguir. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou esse bate-papo, esse painel. Sim, somos compositoras.
Sim, precisamos ocupar todos os espaços no mercado da música. Muito obrigada, Aila, Roberta, duas mulheres incríveis, corajosas, que com mãos de ferro estão indo aí para a 3ª edição do Festival Mana. Acompanhe a programação, que está muito especial, e eu espero que em 2022 a gente se encontre nos palcos pelo Brasil afora. Um beijo grande, bom dia, boa tarde, boa noite, e fiquem com a programação do Festival Mana. Tchau, tchau!